Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu vou gravar para vocês aqui a primeira aula aí, né? É uma aula simples, básica, né? Mas que vai fazer total diferença aí na sua vida profissional e na sua vida pessoal também, ou se você tem um negócio, qualquer coisa aí e trabalha com Excel, tá? Você que trabalha com Excel. O que eu vou falar para vocês aqui hoje? Basicamente é otimizar a análise de dados. Vocês podem ver que eu criei uma planilhazinha aqui rapidinho de gestão financeira. E essa planilha ela mostra para mim a renda anual, despesa anual, economia anual, patrimônio, salário, renda passiva, o total aqui, né, que dá esse salário e renda passiva, as despesas, né, aqui tem conta de luz, conta de água, internet, telefone, transporte, alimentação, outras, né, as pessoas tiver um outro tipo de despesa, lazer, pode colocar aqui a total de quanto que dá essa despesa no decorrer dos meses. Aqui a renda fixa variável, que é o tipo de investimentos que tem. Se tiver outro tipo de investimento, aí aqui não coloquei nada, né, mas aqui é a soma de cada mês. Aqui em cima para mim vai mostrar o patrimônio. Então, basicamente é o que? Renda, despesa, investimento. Essas tabelas aqui mostram os números, né, que vão ser dados nos meses, né? E aqui em cima mostra a soma de tudo, né? A renda anual, que seria a soma de toda essa renda no decorrer do ano inteiro. A renda, a despesa anual, que seria a soma de toda essa despesa no decorrer do ano inteiro. Aqui a economia, né? Que seria a diferença entre a renda e a despesa do mês, né? Aqui no mês de janeiro, mês de fevereiro, março. E aqui a economia anual, quanto que ele economizou no mês, no ano inteiro, que seria a diferença entre a renda anual e a despesa anual. Ok, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa planilha, vocês podem ver que ela é uma planilha básica, tem não passa de, da fórmula soma, né? Aqui tem uma formatação bacaninha, fica bem apresentável, mas o que eu quero mostrar para vocês é que você não precisa ser um expert em Excel para fazer uma planilha bem elaborada, né? Fazer uma planilha bem sofisticada. Qual que é a dificuldade que o usuário final vai ter ao se deparar com essa planilha aqui? Análise de dados. Qual foi o mês que ele mais economizou? Olhando assim rapidamente. Ele vai ter que analisar janeiro, fevereiro, olhar por aqui até achar o mês que ele mais economizou. Qual o mês que ele teve a rentabilidade maior? Qual o mês que ele teve uma despesa maior? Né? Qual o mês que o patrimônio dele valorizou e essas coisas? Como que a gente extermina essa dificuldade aí? Porque você que trabalha em empresa, você trabalha com planilhas, você tem que apresentar aquela base de dados para alguém, não tem? Ou você que tem um negócio, você quer controlar o seu negócio, né? E como você vai otimizar todo aquele dado, né? Com ferramentas de visualização. Qual que é o tipo de ferramenta? Gráfico. Se eu tenho um gráfico, eu contorno toda essa dificuldade que é análise de dados aqui, porque eu vou olhar o gráfico e vou saber analisar qual que vai ser o meu ponto que eu mais economizei, qual que vai ser o ponto que eu não economizei ou que eu tive uma economia menor, ok? Que seria o objetivo dessa planilha. Mas o que eu vou falar aqui vai valer para todas as planilhas. Então, o que a gente vai aprender nessa aula? Criar um gráfico para essa planilha. O gráfico, ele pode soar como uma coisa básica, mas é uma coisa que faz total diferença, porque você pode ter uma planilha muito bonita, mas ela pode ter uma complexibilidade muito grande de leitura. Porque quem faz a planilha, ele consegue visualizar as coisas de maneira muito fácil, né? Mas o cara que vai ver aquela planilha depois, né, que não é a pessoa que fez aquela planilha, ele tem uma certa dificuldade até ele pegar o jeito daquela planilha. Então a gente vai criar um gráfico aqui. Como que cria o gráfico? O gráfico, ele fica nessa ferramenta inserir. Aqui no Excel, disponível para você diversos tipos de gráfico. Você pode olhar aqui o gráfico de coluna, linha, pizza, barras, área, dispersão e outros gráficos, né? Primeira coisa que você tem que pensar, qual gráfico que vai enquadrar mais dentro dessa planilha? Um gráfico de pizza? Não. Um gráfico de barra? Não. Talvez. Coluna? Não. Talvez. Um gráfico de linha? Sim, um gráfico de linha ficaria muito bacana aqui para nós. Então a gente vai inserir um gráfico. Inserir um gráfico, beleza. E agora, Alexandre, a gente vai selecionar os dados.
Beleza, depois que o gráfico está selecionado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito e vou selecionar o dado. O primeiro dado que eu vou selecionar vai ser aqui esses números que vão representar meu eixo vertical. E depois eu vou selecionar, né, a base de dados do meu eixo que horizontal. Ok? Então tá lá. O nosso gráfico ele já está criado, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, mas ainda não tá um gráfico legal, tá um gráfico meio esquisito ainda, não tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar esse gráfico de forma que ele fique mais, quanto mais fácil de visualização. A gente vai colocar isso aqui porque esse tipo de gráfico aqui, ó, design, aqui a gente tem, né, outros modelos, ó, de gráfico. Esse modelo aqui é o modelo que eu mais gosto, o modelo Layout 5. O Layout 5 ele já relaciona para mim, cria uma tabelinha aqui embaixo, tá vendo? Da relação entre o eixo horizontal com o eixo vertical. Aqui de cara a gente tem uma facilidade de análise muito mais prática, mais fácil, né, do que essa. Tá vendo? Aqui eu tenho uma planilha legal, uma planilha básica, mas legal, bem elaborada. Só que se eu for perguntar para você qual é o mês que ele gastou mais, você talvez não vai saber me responder assim com 10 segundos. Mas aqui você olhando você consegue saber que vai ser o mês de maio, junho, né? O mês que ele mais gastou foi dezembro, que ele ficou menos 880. Ele gastou mais do que ele ganha. E os meses que ele mais economizou foi novembro, setembro, junho e maio. Só que tem uma outra dificuldade nesse gráfico aqui. Qual que é a outra dificuldade? Quando a pessoa olha aqui, ó, ela tem que olhar os números ainda, tá vendo? Ela vai achar que o zero é aqui embaixo. Aí se eu perguntar a ela qual foi o mês que mais se eu fazer uma alteração aqui desse jeito, ela vai saber responder rápido. Mas qual foi o mês que ela mais gastou? Quanto que ela gastou? Ela gastou mais do que devia ou ela ainda está dentro ali acima do zero? Ela está abaixo do zero ou acima do zero? Então o que a gente vai fazer? A gente vai grifar o zero. A gente vai vir inserir, né? Inserir aqui, ó, com essa linha, tá vendo? Ó, formas, inserir. Inseriu, a gente vai grifar aqui, ó. Tá vendo? Coloca um vermelho para mostrar que ali é o zero. Ali é uma linha que se passar vai estar negativa, aqui está negativa, aqui está positiva. Então, quais foram os meses que ele mais gastou? Foi o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro. Foi o mês que ele gastou mais do que ele ganha, né? Ele extrapolou. E qual foi o mês que ele teve ainda teve aquela, como que eu posso dizer, aquele controle, né? Foi o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ainda tem uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Você tá vendo que eu tô aqui, ó, seguindo com o olho? Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer o que, ó? Vou vir em layout, novamente, linhas de grade, verticais, linhas de grades principais. Agora ficou muito mais fácil, não ficou, pessoal? Porque aqui eu vou bater o olho e já vou saber, eu vou ter relação, não vou ficar precisando passar aqui. Aí agora você vem, né, apaga esse eixo aqui. Se você quiser, você pode colocar aqui a relação da economia e aqui você coloca o nome do gráfico. Vou deixar só gráfico. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, um vídeo rápido, né? Simples, rápido não, né? Mais simples, que é como que você pode otimizar mais a sua planilha, criando elementos visuais dentro da sua planilha, porque o usuário final ele não quer saber de que fórmula você utilizou. Eu utilizei a fórmula C, PROC, não quer saber isso. Ele quer saber a base de dados que tem aquilo ali, o que ele vai transmitir para ele. Então o que realmente importa não é aquele tanto de fórmula. Aquele tanto de fórmula importa para você chegar num resultado mais prático, mais fácil, né? Otimizar o seu tempo. Mas o tempo do usuário final para ser otimizado, muitas das vezes, eu não estou falando um cara que vai sempre trabalhar com a planilha, um cara que vai visualizar, ele quer ver os dados, é o gráfico. Então, para você criar um gráfico, você vem inserir, né? Insere o tipo de gráfico. Antes de você criar o gráfico, você tem que analisar a sua planilha, analisar seu banco de dados e ver
qual o tipo de gráfico que vai representar melhor aqueles dados. Depois você vai criar a planilha, vai clicar aqui, né? Vai criar o gráfico. Aí depois você vai selecionar, clicar com o botão direito, selecionar os dados, selecionar os dados da coluna vertical, selecionar os dados da coluna horizontal, grifar o zero, né? Se for uma planilha assim até de negócio, se você quer ver quanto que está o seu lucro, se você tá no prejuízo ou não, você sempre coloca essa linha de referência do zero, tá bom? Que é interessante, ok? Coloca essa questão aqui também, essas linhas verticais. Fica um negócio meio esquisito? Talvez fica, né? Para você colocar num, em um quadro, mas para você apresentar em um slide eu acho que fica legal, né? Porque a pessoa vai bater o olho e já vai saber o que é. Então a aula de hoje é isso, tá, pessoal? A aula de como você otimizar a sua planilha de forma simples, né? Com isso aqui você pode ter certeza que o impacto da sua planilha vai ser muito maior, mas muito maior do que uma planilha só com dados, beleza? Então, pessoal, um grande abraço, acompanha o nosso trabalho aí, se inscreve, segue a gente aí que é só o começo, a gente vai vir com muito mais conteúdo para vocês, ok? Falou, abraço!